Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia, de 18 a 24 de janeiro de 2026, ele traz uma riqueza de aspectos que vocês podem observar nessa tela aqui, a quantidade de aspectos que tem em cada dia. Isso mostra que temos oportunidades, temos também assuntos que merecem a nossa atenção e cuidado. Então assista o programa inteiro para que você tenha uma visão completa da semana. É uma semana em que começamos com a lua nova em Capricórnio e depois ela chega crescente no signo de Touro. Então vai a lua nova no signo do elemento terra e a lua crescente no signo do elemento terra. Isso nos convida a uma visão mais concreta dos assuntos da nossa vida material, trabalho, dinheiro, os próprios relacionamentos no seu sentido mais prático. Então é um momento, essa lua nova, de renovação, mas de uma renovação em cima de algo bastante concreto que a gente precisa realizar. Eu falei na semana passada da lapidação do diamante, do polimento da pedra, para que ela tenha mais valor. Então nós continuamos nessa perspectiva de melhoria contínua da nossa qualidade, como pessoa, como profissional. São dois ambientes, dois âmbitos onde nós temos que nos lapidar para poder ter o quê? Melhores resultados. Você, é uma máxima que todos sabemos, se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Então vamos melhorar a maneira de fazer as coisas, a prática de fazer as coisas, para que a gente tenha melhores resultados. Para melhorar a prática, a gente tem que aprender alguma coisa nova, porque senão nós vamos fazer do mesmo jeito. Ou lembrar alguma coisa que você aprendeu, mas não está colocando em prática. Então é hora de colocar as coisas em prática, para que a gente tenha uma condição melhor de resultados na nossa vida. Então a lua nova em Capricórnio convida a isso, e a crescente em Touro convida a gente a olhar a necessidade de crescer com os nossos valores materiais, financeiros, e os nossos valores também morais e pessoais, o próprio alto valor. Eu dou mentoria para pessoas que têm um trabalho, por exemplo, de consultorias e consultas. O preço ou o valor da consulta depende muito do valor que a pessoa dá a si mesma. Porque se ela não dá valor a si mesma, como é que os outros vão dar valor para ela? Então veja, esse momento, faça essa reflexão. Como é que você está em termos do seu próprio valor? Porque aí está a chave para que você melhore o seu rendimento na sua vida. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem muito a ver. Olha, a lua começa a semana em Capricórnio, quando vai acontecer a lua nova, já entra em Aquário, segue para Peixes e Áries. Então, é um quadrante de conclusão até Peixes, que conclui o zodíaco, e Áries começa o novo ciclo. É exatamente isso, a lua nova falando de concluir e reiniciar e começar um novo momento, uma nova oportunidade. E o Saturno e Urano formam aquele aspecto que eu falei a semana passada, que é um aspecto de longa duração, que traz a oportunidade de renovar as estruturas, de renovar o que precisa ser atualizado, atualizar, o que precisa ser atualizado. A gente trazer de uma forma concreta e objetiva os assuntos de modernidade. Ou seja, o que você está precisando modernizar, o que você está precisando renovar, o que você está precisando fazer de uma maneira mais atualizada. Talvez o que você precisa é se atualizar, em termos de conhecimento, em termos da busca. E hoje, eu estava falando agora há pouco aqui, com o pessoal aqui, da inteligência artificial. Tem gente que está contra, que está... sei lá o que acontece na cabeça das pessoas. Tudo que existe pode ser utilizado de maneira ruim e negativa e pode também ser utilizado de maneira positiva. Então, veja, atualize-se. Hoje não tem como mais a gente trabalhar sem a inteligência artificial. Se você não está usando, aproveita aqui, Saturno, sexto Urano, sua estrutura com a novidade. Essa é a novidade do momento, a grande revolução desse momento, de Plutão em Aquário, que é um assunto que eu falo na Masterclass, falo dessa entrada de Plutão em Aquário, falei já há alguns anos, venho falando disso, que é um momento
de uma nova revolução em termos de negócio, em termos de vida. Então, assim, não vamos perder o passo da história, vamos aproveitar e nos alinhar com esse novo momento e fazer o bom uso de uma ferramenta, porque é só uma ferramenta a mais, mas é uma ferramenta que está transformando as relações profissionais, a qualidade do trabalho, o resultado do trabalho. Então aproveite essa semana. Se você não conhece, faz um curso. Tem cursos gratuitos na internet. Às vezes a pessoa não quer nem fazer um curso de graça. Faz um curso, aprende alguma coisa para você melhorar a sua vida. É isso, lua nova em touro. O que é essa lapidação? É isso. Então vamos aproveitar aqui essa semana com essa energia. Olha aqui a quantidade de aspectos que acontece ao longo da semana, aspectos importantes. É o encontro do Sol, Mercúrio e Marte. Eles vão se encontrar em Aquário e eles fazem aspecto com Saturno, com Urano, com Netuno. Eles é uma combinação, entra Plutão aqui na história também, com Vênus, tudo. Olha, cada asterisco desse aqui, as pessoas falam do asterisco, né, que é o sextil, é uma força de oportunidade. Cada triângulozinho desse é uma força de facilidade. E cada bolinha dessa aqui é uma força de início, de dar impulso para as coisas acontecerem. Então nós temos nessa semana energia de ação, nós temos oportunidades e temos facilidades. Agora, depende da cabeça de cada um. Se o pensamento da pessoa é só dificuldade, não dá, porque não pode, porque isso, porque aquilo, tudo. Você fala de um assunto, a pessoa, não, mas o problema é não sei o quê. Aí, meu amigo, se a sua cabeça não está preparada para receber esse tipo de sintonia, você precisa mudar, precisa fazer alguma coisa para mudar, para ter uma visão positiva das coisas. Não fica se alimentando de assuntos que só trazem desgaste emocional. Comece a olhar a sua vida num sentido prático e objetivo. O que eu preciso fazer para melhorar? Então aqui tem oportunidades para negócios, oportunidades para lidar com situações difíceis, resolver assuntos, oportunidades para compras, para negociações, para viagens, para investimentos financeiros, excelente para fazer uma renovação na sua carteira de investimentos. Se você não tem investimento, você tem dívida, é um momento excelente para você se reestruturar, para ir eliminando dívidas e construindo riqueza, porque é isso que nós temos que fazer para viver bem, para viver em paz, para viver em harmonia. A riqueza material e a riqueza espiritual também. Então esses aspectos que envolvem aqui Plutão permitem que a gente faça uma profunda transformação naquilo que esteja precisando. A gente eliminar definitivamente padrões e atitudes e pensamentos que não são produtivos nem construtivos. Chegou o momento. É como se dissesse assim, o céu está dizendo para nós, olha meu caro, meu amigo, mude a sua vida. Faça dela algo construtivo e positivo para você ser mais feliz. Está aqui. Os aspectos estão aqui. Esse aspecto de Saturno com Urano é um aspecto excelente. Ele vai acontecer, vai levar muito tempo para acontecer novamente. Então a gente tem que aproveitar. São as ondas. Eu faço analogia com o surfista. Dizer para o surfista, ó, tá vendo aquela onda? Aquela onda é boa, né? Pô, boa, legal. Aí ele tem a prancha está boa? Não, preciso arrumar a minha prancha. Eu estou sabendo me equilibrar na prancha a hora que eu pegar a onda? Você entende? Essas coisas que a gente precisa. O que a astrologia mostra é a onda. E aí fala um pouco da qualidade da prancha, que é você mesmo. Agora, se equilibrar depende do seu pensamento, depende de como você se conduz. Por isso que eu faço programas de reprogramação mental, eu faço programas de jornada de realização profissional, para que as pessoas possam se transformar mentalmente para poder receber essa influência positiva. E aí a gente chega lá na frente na lua crescente em touro. Se a gente fizer isso que eu estou falando, se cada um de vocês fizer o que eu estou falando, quando a lua crescente chegar em touro, é um tempo de lucro, é um tempo de ganho, é um tempo de você ter resultados que vão te dar mais valor, que vão te dar mais qualidade de vida, que vão trazer para você uma alimentação, uma nutrição material muito positiva e espiritual também. E no meio, entre o material e o espiritual, tem o emocional,
que é o fundamento para o nosso equilíbrio. Então tudo isso está aqui. Agora depende de você. O mapa, né, da lua nova, a gente vê, eu falei no vídeo anterior, né, da lua nova, já os planetas em aquário, né? Então essa lua nova faz conjunção com Vênus e a gente tem a conjunção de Mercúrio e Marte aqui acontecendo nessa lua nova. Essa conjunção, ela também traz uma energia de ação, de conquista, de vitória, da gente agir, não ficar parado, e pensamentos dirigidos. Porque uma das coisas importantes é que a gente tem um pensamento com foco. Então eu tenho foco direcionado, aonde eu quero chegar, metas, olha, está aqui, concentração, Mercúrio está na concentração, então concentração mental, Vênus está na concentração, concentração de busca de equilíbrio, Marte está na concentração, concentração de ação. Eu digo assim, o pensamento que é Mercúrio, o seu querer, a sua vontade que é o Sol e a sua ação que é Marte. Os três estão reunidos aqui, de maneira que você pode alinhar o seu pensamento com a sua vontade, com a sua ação. Aí vai dar certo, não tem como não dar certo. Então aproveite essa semana para dirigir sua vida, direcionar sua vida. Se você estiver começando um negócio novo, um trabalho novo, uma atividade nova, um momento excelente. Ele não é bom, ele é excelente. E quanto mais você se sintoniza com essa excelência, mais resultado você tem. E como é que você se sintoniza com a excelência? Você aprende coisas, você começa a fazer coisas melhores, você começa a se desenvolver mais, porque esse é o ponto principal. Aí quando chega na lua crescente, a gente continua com a concentração. Agora a concentração toda ela em aquário. Então nós temos aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, o Plutão, tudo em aquário. Aquário é a novidade, a renovação, o avanço tecnológico, é o tempo da inteligência artificial que eu tenho falado algumas vezes aqui, é o tempo da informática, é o tempo da tecnologia, é o tempo da telecomunicação, eu posso dizer até que é o tempo da telepatia, porque a gente tem condições também de transcender esse plano mais concreto e entrar num plano de perspectivas, de vibrações energéticas, mentais, que fluem dentro do nosso contexto de vida. Então, novas ideias, novos pensamentos, novos caminhos. Se direcione em rumo ao novo. E a Lua vai estar crescendo em Touro, se aplicando a Urano, que é o regente de Aquário, reforçando do ponto de vista concreto, material e do ponto de vista de valores, essa perspectiva de inovação e de renovação. Agora, como nós temos essa lua crescente em Touro, eu quero falar para você dos ciclos de tendências financeiras pessoais. Esse é o seu mapa financeiro para os próximos 12 meses. Você vai ter aqui, você recebe assim uma orientação que envolve Saturno, Júpiter e Marte, estrutura, expansão e ação, do ponto de vista dos ciclos financeiros do seu mapa pessoal. Então, a partir do seu mapa pessoal, você recebe um guia para 12 meses, para transformar a sua relação com o dinheiro, porque ali vai mostrar o ciclo maior que você está, o que ele tem do ponto de vista de estruturação, recomendando o que você deve fazer para se estruturar. Aí tem o ciclo de expansão, ele vai dizer para você como é que você pode se expandir, ou se você está se expandindo de uma maneira que não está adequada, você vai ter ali uma visão clara disso, e depois tem o mês a mês com as ações que você pode fazer. Então, com esse guia, e você acessa aqui no bernes.com.br, você adquire esse guia para você e você tem 12 meses de prosperidade. Ou melhor, 12 meses com informações que podem lhe trazer prosperidade financeira, porque é o tema principal aqui, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma apresentação que, olha só, somente para quem quer conhecer mais do meu trabalho. Por quê? Se você não tem interesse em conhecer esse trabalho que eu venho realizando desde o ano passado, e estou tendo resultados excelentes, por isso que eu estou trazendo aqui,
Você pode, como o vídeo é gravado, você pode ir aí adiantar ele até aparecer aquela tela verde de novo e aí você continua assistindo as previsões do dia. Mas se você quer conhecer mais do meu trabalho, assiste aqui e também compartilha, mande para pessoas que você vê que pode ser útil para essas pessoas. Então eu faço essa ressalva porque esse canal ele dá para você um tanto de informações e essas informações que são úteis para o seu dia a dia, eu trago elas aqui para vocês sem nenhum custo para vocês, é de forma gratuita. Então é o espaço que eu tenho para eu mostrar o meu trabalho para que vocês que me conhecem, que me acompanham, possam também se valer. Porque outro dia encontrei uma pessoa e ela me perguntou se eu fazia um determinado tipo de trabalho. Eu falei, puxa vida, ela me acompanha há tantos anos aqui e nem sabe o que eu faço direito, né? Então eu estou aqui para mostrar um trabalho que é a mentoria premium. O que é isso? É para quem quer estar mais perto, é um trabalho mais profundo e mais próximo comigo, onde eu acompanho a pessoa até chegar num resultado, né? Então, é o uso da astrologia para estratégia de negócios, mas pessoal também, de negócios pessoais e de atividades pessoais. Eu tenho pessoas, mentorados, que estão em busca de encontrar uma solução para o seu relacionamento. Eu tenho mentorados que são ligados a investimento financeiro. Eu tenho mentorados que são ligados ao desenvolvimento de carreira. Então tem a parte de desenvolvimento pessoal e de carreira, tem a parte de empresas e negócios e tem a parte de finanças. São as 3 áreas de mentoria que eu faço. Então aqui é um processo que eu acompanho individualmente a pessoa. São mais de 30 anos de experiência, na verdade são 36 anos de experiência lidando com as pessoas, lidando com empresas. Milhares de empresas, milhares de pessoas eu já atendi. Então, esse alinhamento entre carreira, finanças e projetos com os ciclos cósmicos é o que a gente faz nessa mentoria. Então, aliando aqui meus 30 anos de experiência, né, pioneirismo, eu fui pioneiro na astrologia empresarial no Brasil. Eu sou pioneiro. Então, a estratégia personalizada, a gente desenvolve planos específicos, planos assim únicos para a própria pessoa, porque existe o desenvolvimento do plano e a ligação com a astrologia. Então eu tenho a visão de mercado, eu pus aqui a união rara entre a precisão técnica astrológica e a visão prática de negócios e de vida. A colocação da astrologia no sentido prático da vida. E o que eu tenho? Resultados comprovados. Nós fizemos uma pesquisa com 3.000 clientes meus, 75% afirmaram que no máximo em 3 meses tiveram resultado concreto na melhoria da sua vida profissional e na vida pessoal também. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa teórica, estou falando de algo prático. Para que vocês saibam, estou falando isso para que vocês saibam que tem um efeito prático realmente. Agora, para quem é a mentoria? Para quem quer o quê? Se organizar, expandir na carreira, nas finanças e nos negócios, com clareza. Porque uma das coisas que a gente desenvolve na mentoria é a clareza de pensamento para ter clareza para tomada de decisões. Planejar com consciência, aproveitando os ciclos de oportunidade. Porque uma coisa é o planejamento. Agora, o planejamento aliado aos ciclos astrológicos é uma força, é uma coisa extraordinária, poderosíssima, porque não está disponível aí no mercado para qualquer um, não. Construir resultados sólidos e sustentáveis e quem busca uma orientação de um mentor experiente, que tem um conhecimento e tem uma prática, tá? Então, os benefícios, né? Quer dizer, o valor real da mentoria. Clareza de ciclos, você vai entender o timing exato para tomar suas decisões, né? Prosperidade, vantagem competitiva, porque essa união entre a astrologia e o desenvolvimento prático da vida, você só encontra aqui. Não tem outro lugar onde tem essa objetividade e essa clareza. Aí você vai ter decisões mais seguras e as estratégias foram validadas por mais desses 30 anos de experiência. Então, são coisas palpáveis, tangíveis, não é um negócio só imaginário, né? É um negócio concreto. Como é que funciona? Diagnóstico, a gente faz um levantamento, uma análise profunda que envolve entrevistas, envolve questionários e envolve análise astrológica. Montamos um plano estratégico, sempre ligado com a astrologia. Nós temos sessões individuais, que com frequência é muito próximo, é um trabalho muito próximo comigo, sabe? E o acompanhamento, que é o suporte contínuo
para que seja implantado então aquilo que foi desenvolvido, tá? Os resultados estão aqui, clareza de propósito, que é a evolução tangível na direção da vida e dos negócios, assertividade, decisões precisas, seguras e no tempo certo. Isso é uma chave. Você tomar a decisão com segurança, no tempo certo, dá o resultado certo. Alinhamento estratégico, que são ações em sintonia com o planejamento, mas o planejamento está em sintonia com os astros, né? De forma que é muito especial. Eu falo isso com uma alegria, com prazer dentro de mim, porque eu vejo assim uma coisa extraordinária para mim. E para quem tem feito esse trabalho junto comigo, também está tendo resultados, assim, coisas muito legais. E por isso que eu estou trazendo aqui, porque eu me sinto bem com isso, eu me sinto cumprindo o meu propósito, fazendo a minha missão aqui como profissional. E a expansão de resultados, o crescimento concreto e visível. Então é isso que você obtém, tá? E eu estou oferecendo aqui um pacote premium, que é o pacote trimestral. Antes de mais nada, são 3 meses de mentoria com no mínimo 7 sessões individuais comigo, tá? Agora eu vou falar para vocês aqui o agente da inteligência artificial personalizada. Eu crio um agente, um mentor, onde está o seu mapa astrológico, as suas previsões, tendências de trânsitos, progressões, dia a dia, e o plano de negócios, ou plano de carreira, ou plano de pessoa, ou o que você quer chegar, o nosso projeto, nosso planejamento. E eu faço uma programação em que uma coisa se une à outra e a inteligência artificial busca no meu Dropbox as informações astrológicas para fazer esse cruzamento. Então você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, um contato direto comigo por meio dessa inteligência artificial. Isso só tem aqui, não sei outro onde tem. Relatórios estratégicos, onde você vai receber insights regulares, né, aplicados ao seu negócio e ao projeto que a gente estiver trabalhando, e projeções detalhadas para um ano. A mentoria dura 3 meses, mas você tem um ano de plano de trabalho para você. Eu estou fazendo uma promoção especial para quem está assistindo esse vídeo. Você está vendo esse vídeo? Então manda um e-mail aqui para mauricio@bernes.com.br e escreve lá o código, ó, Mentoria 2026, que vai ter uma promoção especial para você. O valor é um valor condizente e compatível com tudo isso que eu estou falando aqui. Porque o seu resultado vai ser também extraordinário, como tem sido para mim. Como já foi para mim, está sendo para mim e continuará sendo para mim e para você. Então, meus amigos, a sua decisão é agora. Manda o seu e-mail, anotou aí direitinho o e-mail? Manda o seu e-mail e transforme o conhecimento em legado, tá? Então, ó, conhecimento só se torna poder quando aplicado estrategicamente. Você tem um mapa que você vem me acompanhando, mas você precisa do guia. Então, inicie sua mentoria premium e alinhe definitivamente a sua vida com os ciclos de prosperidade. O melhor momento para começar é agora. Por que é agora? Porque nós estamos na lua nova para crescente, por causa de tudo isso que eu expliquei no vídeo hoje, é a hora de dar o passo. Estão entendendo? Aprender coisa nova, se estruturar, se organizar para aproveitar esse momento cósmico que está sendo muito, eu diria assim, uma dádiva de Deus, dar esse momento para a gente poder aproveitar. Então mande o seu e-mail que nós vamos começar um trabalho que vai mudar a sua vida. E cada dia tem a sua característica particular. O dia 18, né, é o dia da lua nova, né, exatamente às 16 horas e 51 minutos, para o horário aqui de Brasília. E nós temos diversos aspectos, né, muitas conjunções, os planetas concentrados. Então o domingo tem uma energia de concentração, uma energia de ação, de conquista, favorável para atividades físicas, atividades também de lazer, de entretenimento. Tem um favorecimento para compras, para lidar com moda, com beleza, estética, harmonia, enfim, um dia bastante legal, uma lua nova. Eu pus aqui, evite plantar ou qualquer coisa de jardinagem, porque na lua nova a gente não deve plantar, fisicamente falando. Mas em termos da nossa vida, nós podemos sim dar início a novas atividades. Na segunda-feira,
os aspectos de Sol com Netuno, Mercúrio com Saturno e Mercúrio com Urano, trazem as oportunidades, né, favoráveis para transportes, para comunicação, para logística de uma forma geral, para lidar com burocracias, documentos, papéis, registros, prefeituras, coisas, documentos oficiais, e também para lidar com a inovação tecnológica, né? Tanto para a gente aprender quanto para a gente colocar em prática a inovação tecnológica. Nesse dia, reuniões de planejamento são muito úteis e muito produtivas, então um dia que favorece para a gente também fazer nossos planos, nossos projetos, dar início a uma nova atividade, contratar um curso, começar uma mentoria, é um período favorável para isso. E a terça-feira, uma riqueza de aspectos. Aqui nós já temos o aspecto exato do Saturno com Urano, né? Que é 2 horas da manhã, então ele influi a semana toda, conforme eu falei. Mas hoje, nesse dia, Marte faz um sexto com Saturno. E o sexto de Marte com Saturno é iniciativa concreta. Então, um momento muito bom para compras, para iniciativas, para dar início e para lidar com negócios que exigem um trabalho maior, que tem um maior grau de dificuldade, maior grau de complexidade. É um dia onde as coisas podem fluir de uma forma muito boa. Como Vênus faz conjunção com Plutão, a gente pode reestruturar nossos investimentos. Podemos também reciclar alguns contratos, algumas negociações, alguns acordos podem ser refeitos também nesse dia. Se a pessoa tiver uma sintonia, vamos dizer assim, não muito positiva, esse aspecto pode levar à ruptura de contratos. Então, pode ser que tenha algum contrato que não esteja bom, algum negócio que não esteja bom, e ele se conclui, ele termina, acabou e está tudo bem, para a gente poder começar uma nova etapa. E Mercúrio faz um bom aspecto com Netuno, a união da razão com a sensibilidade. Então, oportunidades da gente ter um feeling melhor para fazer as coisas, intuição e também a capacidade de lidar com assuntos mais coletivos, né? Então, um dia produtivo, considero assim bem bom mesmo, tá? Na quarta-feira, nós temos a conjunção de Sol com Mercúrio, a Lua entre Peixes, é um movimento de reafirmação de tudo que eu falei até agora. Favorece todo tipo de atividades organizacionais, profissionais, de comunicação e também de transporte, de logística e tudo que é burocracia que precisa ser trabalhado e resolvido, esse dia está iluminado para isso. Na quinta-feira, nós temos a conjunção de Mercúrio com Plutão, que é uma conjunção de pesquisa, de profundidade, de aprofundamento. É um momento onde a gente pode ir bem fundo mesmo, estudar, aprender, avaliar, pesquisar. Quem trabalha com pesquisa, tanto de mercado, quanto pesquisas assim, comerciais, quanto pesquisas tecnológicas, quanto pesquisas científicas, é um dia de profundidade, é um dia onde a gente tem mais facilidade nesse sentido. E também um dia de comunicação com as massas. Se você trabalha com rede social, com publicidade assim em larga escala, esse dia é um dia para falar com o público, digamos assim, tá? E na sexta-feira, olha a quantidade de, eu falei outro dia, né, asteriscos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, muitas oportunidades, oportunidade de renovação, oportunidade de compras, iniciativas. O Sol faz uma conjunção com Plutão, então é como se iluminasse as profundezas da alma, como dizia o Jung, as profundezas da psique. Então, individualmente, nós podemos olhar para dentro e ver onde é que nós estamos podendo assim, fazer uma limpeza. Para quê? Para ter melhores resultados. Porque as oportunidades, em termos práticos da vida, nessa sexta-feira são muito grandes. Oportunidade de negócio, oportunidades financeiras, oportunidades para a gente resolver o que precisa resolver, inovar, fazer compras, aquisições, reformas, reestruturações. Essa sexta-feira é extremamente produtiva. Então, no sábado, nós temos a Lua em sexto com Vênus e depois quadratura com Júpiter. Podemos, então, colher os louros de uma semana produtiva, os louros de uma semana em que nós tivemos resultado, que nós fizemos alguma coisa para melhorar a nossa vida. Mas também a Lua bem com Vênus favorece a melhoria da nossa imagem, né? Moda, compra de roupa, essas coisas assim, e o lazer e o entretenimento tá bom. Só cuidado para não exagerar, porque às vezes a quadratura com Júpiter, a pessoa come demais, faz as coisas em excesso. Então toma esse cuidado, mas olha, eu quero dizer que realmente essa semana, primeiro mês do ano,
com uma semana tão produtiva. Eu espero que todos vocês, desejo mesmo, aproveitem para dar essa melhorada significativa na sua vida.